Vamos então tentar melhorar esse código aqui, guardá-lo na biblioteca, para que a gente precise escrever menos coisa cada vez que a gente tiver que fazer uma requisição. Tá? Então eu vou copiar essas funções todas aqui. Vou colar aqui na biblioteca e vou modificá-las. Tá? A interface que eu vou expor para o programador que vai usar a minha biblioteca de Ajax depois, ela vai ter uma função simples chamada req, de requisição. Tá? A função de requisição ela vai receber uma URL e ela vai receber um callback, que é a função de retorno. A função que vai ser executada quando chegarem os dados. Tá? Então aqui eu vou abrir a conexão com a URL que eu recebi, em modo assíncrono. Mas antes disso, eu vou guardar essa função de callback numa variável global chamada Ajax callback. Então aqui eu faço assim. Ajax callback é igual a callback. E aí eu digo que a função para quando chegam os dados é a função underline req. Eu vou usar isso como padrão. Cada função que eu fizer que tiver um evento associado, o tratamento do evento aqui dentro eu vou usar uma função chamada underline, o nome da função. Você pode mudar esse padrão, claro, construir a sua biblioteca da maneira como você quiser. Essa função underline req ela é interna, então ela não deve ser usada por ninguém além de mim mesmo aqui. Tá? Então não faz mal esse nome ser assim para alguém que for usar a minha biblioteca e não gostar desse padrão. Para mim parece um padrão bastante razoável, tá? Usá-lo assim. Você liga facilmente o nome dessa função ao nome dessa. Então essa função underline req ela vai fazer esse trâmite de testar se o status é 4. E se o status for 4, ela vai chamar Ajax callback, okay? Passando já o texto. Então eu não preciso, quando for usar a biblioteca, me preocupar em testar o status e pegar o texto, tá? Porque a biblioteca já faz isso para mim. Eu vou simplesmente passar qual é a URL, qual é a função de retorno, e eu vou ter, na minha função de retorno, o texto que chegou do servidor. Tá? Pode ter ficado um pouco complicado aqui. Vamos fazer assim, né? Pode ter ficado um pouquinho complicado aqui, mas você vai ver que é bom a gente colocar o código mais complexo naquele lugar que a gente vai escrever uma vez na vida. E deixar simples o código que a gente escreve todo dia. Então, veja como vai ficar esse código aqui agora. Ao invés dessa função teste ser desse jeito, eu vou escrevê-la assim. Vou fazer uma requisição para hora.php e o retorno, é a função chegaram dados. Ela ficou bem mais simples. Tá? Então, quando eu executar a função teste, ele vai chamar em background a página hora.php e quando chegarem os dados, ele vai chamar a função chegaram dados. A chegaram dados também muda. Ela não precisa mais testar o status e pegar o response text. A chegaram dados agora recebe texto. E ela pode trabalhar diretamente com o texto que chegou para ela. Veja como isso ficou. 3 segundos. Ok, continua funcionando. Mas a gente pegou a complexidade e colocou dentro da biblioteca, onde a gente vai escrever o código complexo uma vez só. E agora, sempre que a gente quer fazer uma requisição, eu chamo a função req, passando a URL, passando qual é a função de retorno. E na função de retorno eu recebo diretamente o texto. Não preciso mais me preocupar com isso.